Beleza, estamos gravando. Vamos falar hoje de um tema bem polêmico que envolve o conceito de contrabando de ideias. Já ouviu falar disso? Contrabando, tráfico, podemos colocar tráfico de ideias, enfim. É uma temática que me veio à mente quando eu estava há um tempos atrás aí, estudando sobre Max Weber. Inclusive tem um vídeo aqui, não aqui no podcast, mas no canal do YouTube, um vídeo sobre o Max Weber, onde ele traça essa coisa do contrabando de ideias. Aquilo me chamou a atenção na época. E remoendo isso, e conforme os fenômenos que nós temos vivenciado ultimamente, principalmente no Ocidente, eu, matutando aqui, nos meus pensamentos, eu cheguei à conclusão de que muito o que está acontecendo, principalmente na cultura popular, seja no Brasil, seja no mundo, seja no cinema, seja nos livros, seja, enfim, nas músicas, o que você tem aí, do ponto de vista de inserções políticas, é o que a gente chamaria de contrabando de ideias. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu peço que você ouça a minha análise até o final. Se você achar por bem, você pode acelerar aí o áudio, porque vai demorar um pouquinho a análise bem completa. Eu fiz um resumo no caderno aqui para a gente não perder o foco. Mas assim, antes de começar esse assunto tão polêmico, mas que parece muito concreto, porque basicamente o que eu vou falar aqui é o que eu estou vendo, não é o que eu estou imaginando, tá? É claro que algumas lacunas referentes àquilo que eu estou interpretando da realidade que estou observando, elas necessitam de certo preenchimento imaginativo. Então até que ponto eu vou exagerar ou não, vai depender também da sua interpretação em relação ao que eu vou dizer. Mas tome nota que o que importa antes de tudo é também você observar o fenômeno do qual eu estou descrevendo aqui. Porque se você não observar o fenômeno e ficar só com minhas palavras, e ficar discordando, ou então concordando em tudo, fica difícil. É necessário que você observe o fenômeno, para aí a gente poder discutir, certo? É necessário que pelo menos você admita que o fenômeno existe, ponto, certo? E hoje em dia é muito fácil admitir esse fenômeno, assim, é inegável que esse fenômeno do contrabando de ideias exista. Vou te dar alguns exemplos aqui para a gente não ficar só na abstração. Por exemplo, você tem nesses streamers famosos algumas obras ou algumas produções bem específicas com essa temática de caráter progressista, que ao invés de criar uma nova história com personagens específicos dos quais representem os seus ideais, eles preferem substituir, daí a ideia de contrabando. Ele substitui o personagem principal, geralmente o homem, tido por alguns aí como macho alfa, mas não é só alfa, né? Existe uma variedade de homens que trazem contribuições também variadas para a sociedade, não necessitando ter um estereótipo aí. Mas geralmente o que acontece é isso, substitui o homem que tem um papel social, que tem vamos colocar assim, o arquétipo da figura, que eles chamam de arquétipo patriarcal, eles querem destruir isso, então há um desconstrucionismo. E para fazer isso eles precisam desconstruir tudo que é relativo aos símbolos de uma determinada sociedade. Então, começo aqui pelo He-Man. Eu tenho um podcast aqui onde eu converso com um camarada meu sobre esse assunto. Né? O novo desenho, a série do He-Man que fizeram. Parece uma coisa boba, né? O que você tá falando do He-Man, cara? Pelo amor de Deus. Bom, mas se fosse um só exemplo, seria uma coisa boba. Mas, na verdade, existe uma repetição desse fenômeno. Então, é algo intencional por conta da simples constatação da repetição, certo? O He-Man é um deles. Você tem o Star Wars, onde você tem o fenômeno da Mary Sue. Conhecem o fenômeno da Mary Sue? Uma personagem perfeitinha que está lá para ser a protagonista e ela basicamente faz tudo certo e não tem efetivamente nenhuma contribuição colocada ali ao roteiro, tá? Esse é o fenômeno da Mary Sue. Vocês podem procurar melhor esse assunto aí na web, tem bastante vídeo falando sobre essa temática, artigos também no Google. Você tem, eu me lembro aqui do Death Note, que é uma obra dos quadrinhos japoneses, uma obra japonesa em quadrinhos, mas especificamente em mangá. Muito interessante, eu tenho até 2 volumes aqui em casa, mas eu não consegui comprar o resto. Eu não quis comprar o resto porque, enfim, eu já tinha coleção em arquivo PDF, eu falei, não vou gastar dinheiro. E tem um tablet aqui para ler essas coisas e tal, então não há necessidade. Um admirador da obra, apesar de ver alguns problemas com a própria obra original, sem dúvida nenhuma, mas quando fizeram uma versão para a Netflix, meu Deus, o que foi aquilo? Né? Substituíram os personagens em sua essência, não só no aspecto étnico. Você substitui até mesmo a intencionalidade do protagonista vilão, que é o Kira, né? E você torna um cara um bobo. O Kira, no mangá e no anime também, ele é um manipulador de tudo e de todos. Ele só ama a si mesmo.
Mas aí eles colocam uma paixão platônica no que, uma coisa assim, uma coisa efetivamente bizarra que não tem como você dizer que não deturparam a obra original. Mas não é só isso, você tem Cavaleiro do Zodíaco também, que é um desenho muito caro, né? A geração milênio e que representa, poderíamos considerar assim, uma novidade para muita gente no Brasil que não era acostumado com esse tipo de desenho, né? E, bom, na Netflix teve um personagem que virou mulher. Você tem, mais recentemente, a distorção de um dos ícones da cultura pop em termos de vilania, que é o Drácula. O Drácula foi transformado, foi desconstruído por uma obra. Eu não me lembro aqui quem foi a produtora, mas passou no Netflix. Assisti os 2 primeiros episódios, achei legal, mas depois a gente viu que a coisa degringolou completamente no último episódio. Eu vou comentar mais disso depois. A Marvel em si, ela começou com isso, com um padrão para atrair, né, a galera ali para assistir todas as, não vou nem dizer trilogia, porque são vários filmes conectados uns com os outros, e que agora elas estão evocando essa ideia de progressismo que aparece muito forte, né, apareceu assim no clímax ali com a Capitã Marvel, né, que é assim é um personagem, podemos dizer, secundário dos quadrinhos. Na verdade era Capitão Marvel, o Capitão Marvel tinha uma esposa, até onde eu me lembro é mais ou menos isso. Bom, mas lá na temática agora abordada pelos filmes, a Capitã Marvel é a mulher desperta do seu sono passivo, né? Porque ela era escrava de um senhor feudal, um macho alfa, que, enfim, toda aquela conversa de misoginia, tá? Bom, mas tem milhares e milhares de exemplos que a gente pode tirar dessas obras. Com isso eu não estou dizendo que você não tem que assistir, tá? Eu só estou dizendo isso porque eu vi e vou continuar vendo, não tem problema nenhum, né, nesse quesito. Eu vou continuar assistindo, mas tendo uma consciência desperta a esse respeito, né? Falando de consciência desperta aqui, pois é, eu acho que você tem aí também ter uma certa criticidade quanto a isso. Eu vou continuar assistindo e se precisar criticar, eu vou continuar criticando. Você viu, por exemplo, no Matrix 4 o mesmo fenômeno. Claramente, nossa, era tão claro o que acontece no Matrix 4, que é uma coisa que, cara, você não precisa nem entender muito bem a obra, os 3 primeiros filmes, para compreender o que está acontecendo ali. Como alguns atores ali da nova série do Senhor dos Anéis, que é uma coisa que a gente tem que comentar aqui com veemência. Com veemência, a nova série do Senhor dos Anéis está trazendo aí uma coisa muito grave, porque eles estão aparentemente, porque a série não saiu ainda, né, estão aparentemente deturpando a obra do Tolkien. Quer dizer, eles conseguiram o direito de parte dessa obra para deturpá-la ao bel prazer de uma narrativa política, porque o progressismo é uma narrativa, antes de tudo, política. Tem um caráter ético moral? Tem. Mas, assim, é uma coisa totalmente pautada em uma argumentação sofista, né? Do tipo, o homem é a medida de todas as coisas, então agora a gente vai fazer o nosso próprio Zeitgeist. Nós somos o além do homem Nietzscheano e a gente vai fazer a lei conforme nós queremos. Mas vocês esqueceram que tem outras pessoas no mundo além de vocês? Pois é. O Exterminador do Futuro de 2019, vocês lembram? Eu fiz um vídeo explicando o porquê que o Exterminador do Futuro é uma completa aporia. Completa aporia. Eu explico isso no vídeo, assistam aí no meu canal do YouTube, está disponível. Depois eu acho que vou lançar em podcast também, só de raiva, né? É uma completa aporia, porque se o robô vem do futuro para matar o John Connor, e toda a trama dos 4 filmes, tem acho que 4 filmes ou 5 antes de 2019 e tal, toda a trama é para destruir o John Connor, né? Porque ele é o escolhido, bababá, e ele vai destruir as máquinas, então você tem que o robô é inteligentão, né? Volta pro passado para matar John Connor. Bom, ele poderia voltar pro passado para matar a mãe do John Connor e resolver o problema. Talvez fosse mais fácil, não sei o certo, mas enfim, a narrativa é essa. Os primeiros filmes já é uma aporia, né? Voltar pro passado, uma coisa, paradoxo do avô, tem um monte de coisa aí envolvida, né? Ou a criação de novas linhas temporais, etc, etc. E eu explico tudo isso no vídeo. Agora, quando você substitui o John Connor, cara, meu Deus do céu, quando você substitui o John Connor, você acabou de matar todo o resquício, pequeníssimo resquício de lógica que ainda subsistia nesta obra chamada Exterminador do Futuro. Como assim você vai substituir o John Connor por uma mulher? Tipo, o que você tá fazendo? Bom, eu explico tudo isso lá nesse vídeo, certo? Assistam lá depois. Talvez eu até deixe o link aí no podcast. Cara, os Caça-Fantasmas também, teve uma versão que fizeram só com mulheres. Eu não tenho nada contra, assim, também, o Caça-Fantasma. Na verdade, eu nem assisti, essa que é a realidade. Mas o último Caça-Fantasma que fizeram, eles meio que retornaram com os personagens principais, masculinos, e integraram os familiares desses personagens, envolvendo
tanto as meninas quanto os meninos. Foi muito bem feito esse último Caça-Fantasma, certo? Eu gostei, eu assisti inclusive no cinema. Agora, esse aí, que foi o penúltimo, que foi só com as mulheres, o pessoal criticou demais esse filme e eu acabei não vendo ainda. Mas enfim, também tem a ver com essa retórica de substituir personagens masculinos por feminino, blá blá blá. Bom. Aí você tem outros milhares de exemplos, eu só tô dando esses exemplos aqui que eu me lembrei, assim, de cabeça, certo? Mas tem muito, muito exemplo. O 007 parece que vai sair agora também com a substituição do personagem masculino pelo feminino e tal. Alguns casos a coisa é mais bem adaptada, em outros casos a coisa é muito, muitíssimo forçada. O caso do He-Man eu acho que é bem icônico, porque foi forçado demais. Foi assim, um efetivo contrabando de ideias, porque o cara vendeu a obra dele no trailer como se fosse uma obra do novo He-Man. E não tem He-Man lá, o He-Man morre no primeiro episódio, cara. Ah, meu Deus do céu, que vontade de gritar aqui de raiva, bicho. Porque, bom, tudo isso só serve pra você tentar pescar, né? São os pescadores de homens, só que são os pescadores de homens não de Cristo, né? São os pescadores ideológicos aí da política progressista. Vamos pescar o pessoal usando o sentimento saudosista, que é muito caro a todo mundo. Pô, fez parte da minha infância, Caça-Fantasmas, né? Matrix, Cavaleiro do Zodíaco. Nossa, isso é muito legal. Vamos usar isso aqui pra desconstruir os arquétipos. Meu Deus do céu. Isso aí, claro que deixa muitos fãs putos. Muitos fãs que não são nem de direita, nem de esquerda. São os carinhas que estão aí vivendo a vida normal e que perceberam esse fenômeno e estão reclamando, cara. Os fãs do Tolkien, quem leu a obra do Senhor dos Anéis, já reclamavam um pouquinho, né, da trilogia do cinema. Mas claro que a trilogia do cinema Senhor dos Anéis, a maioria concorda que foi um clássico, né, tanto que recebeu o tanto de Oscar que recebeu, pelo menos no último, né, no terceiro filme, não foi à toa, certo? É uma obra magnífica. E, de repente, agora os caras querem... O Hobbit nem tanto, né? Mas, de repente, agora os caras querem transformar a obra do Senhor dos Anéis numa narrativa progressista. Meu Deus do céu, meu amigo. Meu Deus do céu. E aí, qual que é o link que eu quero fazer aqui com vocês pra gente falar de contrabando de ideias? É com a Agenda 2030 da ONU. Por exemplo, você tem o item 5 dessa agenda, onde se sustenta a ideia de uma igualdade de gênero. E aí você tem que entender gênero ali, pautado não só na relação de homem e mulher, ok? Do ponto de vista biológico, sexo masculino e feminino, mas o gênero, a palavra não é colocada ali à toa, tem a ver com a amplitude que você queira dar à moderna teoria de gênero, certo? A ideologia de gênero, colocaria aqui, dessa forma, que abre um leque fetichista de tipos, de formas de você pensar a si mesmo. Eu costumo sempre dizer aqui, eu nunca fui de ficar criticando a vida privada sexual das pessoas, isso pouco me importa, mano. Cada um vai dar conta de si mesmo. O problema é quando isso vira um lobby político e proclama privilégios, entende? É enquanto lobby político, é enquanto matemática de caráter de engenharia social, para fomentar a mente, principalmente, de crianças e adolescentes, porque são as pessoas mais vulneráveis que nós temos na sociedade, e são elas, efetivamente, elas que mais consomem cultura pop, cultura popular. Desculpa, se você quer negar isso, você não está vivendo em outro mundo, então, porque para mim é uma coisa muito óbvia, certo? Se até adultos são influenciados por essas coisas. Estava vendo aqui uma entrevista da Marina Silva, lá no Inteligência Limitada, lá do Vilela, e eu falei, ó, eu vou com o coração aberto aqui pra ouvir a Marina Silva, o que ela tem a dizer. Mas todo o discurso dela, cara, é pautado nessa coisa. Tudo bem, ela tem alguma razão, porque teve a coisa do Chico Mendes, que foi vítima, né? E vítima real, porque ele foi assassinado. Teve várias situações ali onde ela tem razão de reclamar e de colocar os seus pontos. Mas o discurso dela tá muito enviesado por essa narrativa progressista. É muito claro isso. Todo o linguajar dela parte desses pressupostos, né? Então isso me preocupa bastante, porque a gente não pode ter esse discurso vicioso quando vai falar de determinados assuntos. E aí quando o assunto é a Agenda 2030 da ONU, você tem uma temática progressista muito cara e muito clara. É a intenção de fazer engenharia do mundo, de revolucionar o mundo, de mudar o mundo ao nosso bel prazer. Não ao nosso, mas ao bel prazer de uma determinada elite. A questão, claro, tem vários pontos ali na Agenda 2030 que a gente tem que considerar. Não é só a questão da igualdade de gênero. E com isto, quero deixar claro aqui que eu não estou sendo contra a igualdade, por exemplo, da dignidade humana entre o homem e a mulher, da isonomia, todos debaixo da mesma lei, ou no caso da lei do seu país, em relação ao homem e à mulher, porque tanto o homem quanto a mulher são cidadãos. Nós não vivemos na Grécia Antiga, onde só os homens eram cidadãos e as mulheres tinham que perguntar aos maridos e tal. Não, a mulher também é uma cidadã, a mulher tem direito ao voto, já aconteceu o fenômeno da primeira onda feminista do sufrágio universal, do direito ao voto, tá? O homem tinha direito ao voto porque o homem ia pra guerra, basicamente esse era meio que o raciocínio, alguém pode até contestar isso, mas em geral o raciocínio era esse, o homem vai votar porque ele vai pra guerra, ok? No século XX isso fazia muito sentido, porque nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, mais variadas outras guerras. Em todo esse período, aliás, em toda a história que vocês chamam de história patriarcal,
foram os homens que foram esmagados nas guerras, né? E as mulheres não. Então, não estou dizendo que a mulher também não foi injustiçada na história, mas o que eu estou querendo dizer é que não foi só a mulher. Também os homens padeceram em muitos casos por conta desse suposto privilégio, entende? Mas enfim, tudo bem, a mulher agora tem direito ao voto e ela tem direito também de ir à guerra, ok? Lá na Ucrânia tem muitos soldados que são mulheres, que são exemplos de dedicação e heroísmo, e eu reconheço isso, não tenho nenhum problema quanto a isso. Agora, a crítica que se faz aqui é a desconstrução de um papel social do homem a favor da mulher, ou o empoderamento da mulher em detrimento do papel social do homem. Se você acha que isso aqui tá certo, meu Deus, mano, que mundo você vive? Então pode desconstruir o outro a favor do seu legado. É um jogo de soma zero que você está dizendo, então? Beleza. Eu discordo disso, certo? Porque eu sempre digo aqui, o empoderamento não é do sexo, se é macho ou fêmea, ou do gênero, é da alma. Você não está falando que tem variedades de gênero? Então por que você não admite o empoderamento da alma ao invés do empoderamento do gênero? Porque não, muito dessa coisa é apenas uma confusão mental que muita gente tem baseado em determinado fetiche. Outros são uma coisa mais visceral, tudo bem, eu discordo disso e como eu disse aqui, meu posicionamento, eu não estou julgando a vida privada das pessoas. Não é esse meu intento, tá? Claro que enquanto alguém possa se dizer religioso, ele pode julgar isso do ponto de vista de que é pecado ou não é pecado e tal. Esse tipo de coisa vamos evitar por enquanto. O que eu estou colocando é do ponto de vista do lobby que proclama privilégios, em detrimento de outros, entende? É óbvio que é essa agenda que subsidia a tal cultura do cancelamento. É óbvio, não tem muito o que dizer. O que são os cosmocratas? Quem são esses que você está falando? Olha, tem um áudio aqui em podcast sobre um artigo do Huntington, onde ele fala das almas desnacionalizadas, e ele explica isso. Então eu li esse artigo, recomendo que vocês ouçam para entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui com cosmocratas, tá? E eu tenho também um vídeo no YouTube onde eu falo do Great Reset, do Klaus Schwab, sem entrar na demanda da teoria da conspiração, só na descrição da própria ideia desses caras aí, daquilo que chamamos de Fórum Econômico Mundial, certo? Bom, aí eu coloco aqui, partindo desse pressuposto, portanto, no Ocidente, o que nós temos é uma tentativa de fazer um monismo político, de caráter democrático. Só que não tanto assim, porque o que aparece mais é um sentimento aristocrático do que efetivamente democrático. Só para vocês terem uma ideia, enquanto a gente explicar essa coisa do tráfico ou contrabando de ideias. O crime de tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, claro que no Brasil que eu estou falando, que descreve diversas condutas que caracterizam o ilícito. Então é a questão de proibir qualquer tipo de venda, compra, produção, armazenamento, entrega e produtos ilegais. Basicamente é isso. Então, o tráfico significa comercializar um produto ilegal, às vezes usando um produto legal. Ficou simples assim, né? Um produto legal, claro que é uma fachada. E você usa aquele velho exemplo de Homero, né? O cavalo de Troia. Um exemplo interessante disso, você tem lá no Breaking Bad, que é uma série muito interessante. Aliás, uma das melhores séries ali da Netflix é essa. Aliás, eu não estou dizendo para você não assistir, tá? Um streamer qualquer, mas meio que vai com calma, porque você também tem que ler livro, bicho. Né? Não fica vendo só sériezinha, não, na Netflix. Aproveita para estudar um pouquinho. Mas vamos lá. Ó, a metanfetamina do Heisenberg era escondida em potes de massa para salgados, como aparece ali naquela temporada do Gustavo Fring, né? Então, é mais ou menos assim que você faz o contrabando, né? Porque o Gus ganhava dinheiro, efetivamente, muito mais, milhões e milhões de dólares com metanfetamina e não com vendas de frangos fritos, etc. Eu cito aqui o Max Weber, que em sua ênfase sobre a distinção entre ser e dever ser, ele critica o tal contrabando de ideias, né, como eu mencionei no comecinho. O contrabando é em via de provocar uma espécie de demência mental. Né? A pessoa ela recebe uma ideia sem refleti-la, é como se fosse quase uma questão subliminar, né? Ela não passa pelo filtro da consciência. Então, é mais ou menos o que acontece no mundo do mercado negro, onde há um comércio de produtos clandestinos, certo? Só que aqui no campo das ideias, é um comércio de ideias, sendo redundante, clandestinas, ideias que estão sendo repassadas para você sem que você possa filtrá-las, porque a coisa não está em caráter de discussão, mas de imposição. Imposição. Porque se você usa a cultura pop
para levar esse tipo de ideia a todo mundo, ideias de caráter progressista, de que o homem é totalmente maleável, que não há natureza humana, e se não há natureza humana, você pode fazer do homem o que você quiser, e aí a elite define o que vai fazer do homem sem te consultar. Tá cheio de ambiguidades. Claro, tem coisas ali que são evidentes, né? Que não são ruins, que são boas. Mas tem muita coisa ambígua ali no meio. Que, assim, do ponto de vista filosófico, social, político, todo mundo sabe que podem redundar em efeitos colaterais. Então, cara, é aquela coisa da centralização e da descentralização. Os caras querem centralizar um valor desrespeitando o contexto de cada país, de cada comunidade, de cada estado, que deveria ser centralizado porque respondem às próprias demandas. E aí quando você quer impor um valor que foi literalmente creditado a uma elite, você quer fazer uma revolução de cima para baixo. Qual que é o nome disso, se não tecnocracia? Desculpa, mas é isso que está acontecendo. Tem tanta coisa para falar aqui que vocês nem imaginam. Isso aqui é só a ponta do iceberg, meu amigo. Olha, só para a gente dar os exemplos aqui de grandes empresários e políticos ou que participam de ONGs internacionais. Bom, na Amazon você tem o Jeff Bezos, lá no CEO do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab. Você tem organizações filantrópicas ou fundações como a do Bill Gates. Você tem acadêmicos, escritores de best-sellers como o Noah Harari. Noah Harari é uma figura. As pessoas leem aquele livro, muito bem escrito, por sinal, sem entender efetivamente a ideia do cara, porque tem muitas páginas. Eu não sei se as pessoas chegaram até as ideias mais perigosas desse sujeito, mas ele é um positivista, reducionista, tá? Eu vou já te precaver da leitura. O cara é um reducionista. Ele reduz o ser humano a uma espécie de robô orgânico. É isso que ele faz. E ele diz que a felicidade só pode ser alcançada, e não tem problema nenhum de ser assim, pela soma de Aldous Huxley. Tá bom pra você? Esse aí é o Noah Harari. Simples, assim. E é o cara que acredita que o mundo tem que passar por um governo, ainda que federalista ou não, pode ser até um império do tipo chinês, ele já falou isso, porque existem demandas que só o mundo pode responder e o mundo precisa de um governo mundial. Simples assim. Ele falou isso. Né? Então, as ideias desse sujeito, cara, se você para pra pensar, assim, ele em tudo, em termos assim. Mas claro que não vem só dele, isso aí já tem toda uma tradição do positivismo, do evolucionismo social. Claro que o Harari não defende evolucionismo social, mas você pode encontrar uma determinada demanda aí. Tudo isso passa pelo crivo de uma análise da história da filosofia. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, senão vai dar tempo. Bom, fora ele, você também tem... Cara, você tem tanta gente, o Mark Zuckerberg, com o metaverso dele. Não tô dizendo, agora eu não posso, então não posso entrar no metaverso que é do Satanás. Não, pô, tem até igreja no metaverso, entra aí, não tem problema. Mas assim, eu só tô aqui colocando que você tem que ter uma mentalidade crítica a esse pessoal. Esse pessoal ali do Vale do Silício, eles querem ser os novos deuses do Olimpo. Então, tenha uma mentalidade crítica a essa gente, por favor. O Elon Musk, o que dizer do Elon Musk? É uma figura um pouco controversa aí, porque o Elon Musk ele tem algumas críticas. Aliás, recentemente, o Elon Musk criticou a Netflix, né? Porque a Netflix está perdendo muitos assinantes, por N motivos. E dentre os quais o Elon Musk cita um deles, que é essa coisa de querer ficar lacrando. Claro que ele usou os termos ali em inglês, não em português, mas enfim, é mais ou menos o que ele quis dizer. A Netflix está se perdendo com essas pautas progressistas e não se preocupa com o negócio. Porque a porra do streamer é um negócio antes de tudo, tá? Até que, atualmente, a Netflix tem trazido aí filmes das antigas, né? Tentando alcançar um público saudosista. E eu não sei se o motivo também é pescar essa galera para trazer ideias progressistas com outras séries, né? A gente pode imaginar esse tipo de coisa, porque muitos dos acionistas não vou falar da progressista, da Netflix, são pessoas muito, boa parte delas vinculadas ao Partido Democrata Liberal estadunidense, e quando você fala de Partido Democrata, você está falando do liberal americano e não do liberal em economia, como nós conhecemos aqui no Brasil, tá um outro contexto, é o liberal mais moral, social, etc. É um cara que mistura Herbert Marcuse com, sei lá, Karl Popper, certo? Apesar do Karl Popper e o Theodor Adorno, que também era da escola de Frankfurt, não se baterem muito bem, né? Não se bicarem, mas enfim, é toda uma síntese que tem ali no Partido Democrata. O Partido Democrata aceita um monte de gente, cara. Eles aceitam desde satanistas até cristãos católicos. Existe várias alas dentro do Partido Democrata que tentam meio que admitir a diversidade, certo? Ao ponto de que você falar do satanismo, e não pode, né? Porque, como é que você pode falar? Eles são filósofos, né? Ou plagiadores, né? Porque eles pegaram boa parte da obra do Nietzsche para, então, transformar aquilo em satanismo simbólico, né? Como dizem ali os satanistas da Califórnia. Apesar que eu acho que existe um outro tipo de satanismo que eles adoram o próprio Satanás mesmo e acreditam que ele de fato existe. Mas tem também aquele que se diz moderado. É outra história essa daí que a gente pode contar outro dia, tá?
Aliás, é uma história longuíssima, vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam o que tem por detrás dos bastidores, né? Ou melhor, nos próprios bastidores ou de trás do teatro. Bom, então eu citei alguns nomes aqui para dizer que boa parte desse pessoal tem um sentimento megalomaníaco, tá? Um sentimento reducionista. Não estou dizendo que eles são pessoas perversas. Alguns podem ter até um sentimento visionário muito profundo para melhorar o mundo e tal. Mas ainda assim estão partindo do pressuposto de que o mundo tem que ser dominado, comandado por uma elite de caráter plutocrático, né? O que é plutocracia? Vamos voltar um pouquinho lá no passado, em Aristóteles e Platão. Platão era um cara que pode ser alocado de alguma maneira com esse pessoal? Não sei. Acho que não. Por uma questão. Porque Platão acreditava no bem supremo, né? Certo? Eu falei inclusive de Plotino no áudio anterior. E tem muitos autores que falam dessa questão da nova interpretação a respeito de Platão. Então, do ponto de vista filosófico, é uma questão que está em embate na academia. Não é unanimidade, como muita gente diz por aí, que Platão representava exatamente o que Plotino destacou posteriormente no seu neoplatonismo. Porque Plotino é um cara panenteísta e tal. Isso reverbera em várias questões de caráter filosófico que talvez vocês não compreendam de antemão, mas se forem avaliar verão que há muitos problemas. Mas uma coisa que fica clara em Platão é a ideia de bem supremo. Então, bom, Platão acreditava numa cidade que o Plotino tentou até, vamos colocar assim, implementar. Né? A loucura desses caras é fogo. Tentou implementar, não conseguiu, por certo não conseguiria. E, bom, mas ele acreditava, no caso de Platão, acreditava no princípio da aristocracia. Que o aristocrata, que não é necessariamente aquele que governa como um plutocrata pela força do dinheiro. O aristocrata é o cara que é o mais capacitado para governar. No caso do Platão, o filósofo rei. No caso de Aristóteles, você tem uma coisa que abarca ali a distinção entre os senhores de terra, aqueles que têm posse agrária, e entre aqueles que são preparados porque fazem parte de uma academia, como o próprio Aristóteles, né, tinha. Então, claro que a pessoa mais adequada para governar tem que ser a pessoa que está preparada para isso, né? Você não pode ser gerente de um posto de gasolina se não estiver preparado. Imagina então de um país ou de uma cidade, etc. Então, é isso que eles queriam dizer quando apoiavam a aristocracia em detrimento da democracia. Só que hoje em dia, muito do que você tem é aquilo que o novo relatório da CIA, que não é tão novo assim, só saiu mais ou menos em 2012, aliás tem um livro que fala, que descreve essa questão e discute, né, o que a CIA, a inteligência americana, conseguiu interpretar em termos das décadas futuras, até ali 2030. E a conclusão são aterradoras. Primeiro, o papel da mulher, né, eles deixam bem claro ali que o papel da mulher realmente é uma das pautas preponderantes dessa agenda. Na verdade, eles não estão falando da agenda propriamente da ONU, tá? Ele fala ali, na verdade, de uma tendência, tá? Uma tendência que existe. Então, o papel da mulher, do empoderamento da mulher, tem a ver com N questões. Dentre elas, a questão, por exemplo, populacional. Você pega o Elon Musk, ele critica essa coisa de que a população vai aumentar até 2100, não necessariamente. Então ele já é um cara que está meio um pouquinho fora da curva ali, mas ele também tem aquela coisa do Neuralink, né? Que é um negócio bem problemático. Eu vou dizer por que eu acho isso daqui a pouco. Quando eu diferenciar o conceito mesmo de conversão e o de dissonância cognitiva ou seitificação. Vocês vão entender tudo isso. Mas ele é um cara um pouquinho fora da curva, então não há unanimidade necessária entre esses caras podres de rico, né, que existem no mundo. Mas o que eu estou colocando aqui é isso, né? Esse pessoal tem um pensamento aristocrático, mas eles chamam tudo isso de democracia. Mas a revolução que eles estão fazendo é de cima para baixo, é tecnocrática. Então tem um peso positivista muito forte. É a expressão de Comte na demagogia de Marx. Talvez possamos resumir assim. Ou eu poderia resumir usando a filosofia antiga, é a síntese de Epicuro, naquilo que Epicuro tem não só de bom, mas de mal. Porque a parte boa de Epicuro aparece até no cristianismo, né? Mas tem uma parte que é bem perigosa. Para quem estudou mais o assunto sabe. É uma mistura de Epicuro com Plotino, tá? Então, eu não tenho condições de explicar isso agora, tá? Senão o áudio vai ficar enorme. Mas é só para vocês já terem em mente que essa coisa existe. E posteriormente eu posso explicar em outros áudios essa questão. Bom, então, meus amigos, há um mercado negro de ideias. Não, mas essas ideias não são como produtos ilegais, né? As ideias não são ilegais. Tudo bem, ela não é ilegal, mas ela está sendo imposta, ok? É mais ou menos assim, o cara fala, não posso comer açúcar. Mas só existe um mercado na cidade dele. E tudo que vende ali, o dono do mercado fez o favor de colocar açúcar. Aí como é que fica o cara? Pô, eu tenho que comer o bagulho com açúcar, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sem comer? Né? A não ser que eu plante na minha própria casa, legumes e verduras e tal. É mais ou menos o que está acontecendo. Né? Às vezes você não pode comer açúcar, mas tudo que está vendendo aí, do ponto de vista das ideias, tem esse elemento. Tá?
É bem complicado isso, bicho. Não tem muito o que dizer. Eles estão inventando um ingrediente e tudo é a mesma coisa que acontece na indústria alimentícia. Tem aquele ingrediente que dá sabor, esqueci o nome. É glutamato monossódico, acho que é isso, né? O glutamato monossódico, ele tá no salgadinho, ele tá no miojo, ele tá no tempero de carne, ele tá em tudo, 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 tudo. Tem aquela coisa também do xarope, como é que é? O xarope de milho, eu acho. Que é um doce também que tá em vários produtos industriais. E você sabe que isso aí faz mal, né? Faz mal pro corpo. E aí, tipo, pô, eu não posso comer isso aqui porque eu fui no médico, preciso fazer uma dieta e tal, o nutricionista me recomendou não comer esses alimentos, mas tudo que vende no mercado tem isso. Porra, e aí o que eu faço então? Eu tenho que degustar com cuidado, né? Eu tenho que ser crítico até pra minha dieta. E por que não ser crítico também à sua dieta contemplativa em relação a filmes, livros, música? Eu não tô com esse discurso da proibição. O meu discurso aqui no meu espaço, seja no podcast ou em vídeos, é sempre pautado na reflexão crítica, tá? Em via de desconstruir o desconstrucionismo, porque eu não estou ajudando a desconstruir, eu estou ajudando a construir, que é muito mais difícil. É fácil você bagunçar seu quarto, difícil é arrumar, né? E minha ideia é arrumar e não desconstruir, certo? Que eu repito aqui, é muito fácil você lançar merda no ventilador, meu amigo. Coisa mais fácil do mundo. O difícil é você ver o lado bom das coisas e você tentar construir isso. Eu vou explicar isso tudo quando a gente chegar ao ponto culminante aqui, o clímax desse áudio, que é a questão da dissonância e paralaxe da cognição. Vocês vão entender melhor isso. Bom, aí eu continuo dizendo, o problema é a plutocracia desses caras. É o governo de poucos sobre muitos, pautado no poder financeiro que eles têm, numa agenda que eles têm, utilizando o seu poder financeiro. Porque essas produções cinematográficas, né, ou essa mentalidade hollywoodiana, ela está passando por aí. Né? Ela está passando pelo poder financeiro que o cara tem para investir nesse processo. É por isso que eu falo. Muita gente critica essa extrema-direita, bem burlesca, e com razão, burlesca, por ela fazer fake news nas redes sociais principalmente. Aconteceu em 2018, o pessoal comenta e tal. É um problema. Mas, poxa, se você critica a fake news que existe por parte da extrema-direita, por que você não comenta nada a respeito do contrabando de ideias que aparece na cultura pop? Porque ali envolve muito mais dinheiro, envolve muito mais influência, envolve muito mais poder. Você não concorda comigo nisso? Não envolve muito mais poder? Você tem um filme que quantos espectadores tem na Netflix, mano? Na Amazon, na Disney. Eu só tô dando exemplo desses 3 aí, mas tem vários outros, né? Então, assim, vamos lá, cara. Eu sou contra a fake news também. Totalmente. Sou contra. Você tem que denunciar quando existe fake news lá do tiozão do WhatsApp. Agora, tem um outro problema aí que tem que ser considerado, né? Contrabando de ideias feitos por essa ala progressista, que tem força profunda no Partido Democrata Americano. Eu não estou dizendo que todo mundo então tem que ser republicano. Porque tem problemas também, tanto em republicano quanto democrata. Aliás, tanto um quanto o outro tem suas figurinhas ali que fazem parte de sociedades discretas, né, para não dizer outra coisa, como essas que eu já citei aqui, o Bohemian Grove. Nossa, Bohemian Grove, que diabos é isso? Vou pesquisar para você saber. É uma coisa que existe, é um clube. É um clube desses caras. E ali você recebe de tudo, né? Republicano e também democrata. Então não estou aqui para demonizar os democratas e santificar os republicanos. Eu só estou dizendo que existe um tipo de mal nos democratas que não existe nos republicanos, e existe um tipo de mal nos republicanos que não existe nos democratas. E existe um tipo de bem em cada um deles que não existe um no outro, tá? Então há uma dialética aí que você tem que considerar. E você não pode defender o unipartidarismo, por exemplo, nos Estados Unidos, seria um absurdo. Aqui no Brasil também não. Tem gente que o PT, uma quadrilha que roubou, pelo menos em parte é uma quadrilha, você não pode achar que esse partido deva ser o único no país, seria bizarro isso, né? Então é nesse sentido que eu estou colocando. Quando falamos de contrabando de ideias, estamos dizendo que uma pessoa ou um grupo disfarça suas pretensões de caráter político, em via de implantar uma ideia outrora escondida, sem o ato mesmo da reflexão. Por isso que eu digo, eu não estou proibindo ninguém. Quem sou eu também, né, cara? Que até parece que eu proibir alguma coisa, alguém vai obedecer. Eu acho que não. Mas para as pessoas mais suscetíveis, o que eu estou dizendo é: quer assistir? Assiste, pô, assiste. Quando eu era moleque lá, a igreja ficava falando: mano, não assiste Dragon Ball porque é do capeta. Só me deu mais vontade de assistir, né? Eu assisti, é normal. Aliás, Dragon Ball agora é um, assim, exemplo de conservadorismo, né? Dizem o pessoal aí. E o que eu tô falando pra você é simplesmente, cara, tem um pensamento reflexivo, crítico, calmo, tranquilo. Não fica muito encantado com essa narrativa, só isso. E aí eu coloco aqui, esse pessoal, eles abafam a reflexão em via de
literalmente impor as suas ideias. E isso é tipo a psicologia de massas que você vê vários autores tratando. Psicologia de massa é um fenômeno que existe. O próprio Ortega y Gasset falava daquilo que ele chamou de rebelião das massas, né? É bem interessante a concepção dele. Eu tenho vídeos também no meu canal sobre esse assunto. Então, a psicologia de massas tem a ver com uma mímese. Mímese é a imitação, principalmente dos mais jovens que precisam de representação, certo? De exemplos, então eles imitam. E quem mais eles imitam? As pessoas que eles admiram, que estão nos filmes, que fazem sucesso, que estão na música, que estão na literatura. E quando você se move, não só para mudar o arquétipo do filme, da música, da literatura, mas também os ideais de grandeza, de excelência, de honra, ou até mesmo a ideia de você mexer na língua, fazer uma revolução linguística do tipo George Orwell. Caramba, mas que diabos você quer fazer? Sem consultar ninguém. Um grupo quer determinar o que as pessoas devem acreditar. O mesmo grupo que admite as ideias de Protágoras, dizendo que o homem é a medida de todas as coisas. Este mesmo grupo quer impor arbitrariamente as suas ideias sobre essa sociedade que eles admitem ser uma sociedade de sofistas. É uma contradição completa. E é para ser assim mesmo. Então a mímese tem esse papel. Só que assim, ser mimético não é ruim em si mesmo. É uma coisa ambígua. Né? Claro que a criança tem que ter um elemento aí de mimético para poder, por exemplo, ela vai se basear muito no exemplo dos pais. Então essa é uma tendência natural. Imitar algo que você reconhece como admirável, como legítimo. Isso não é ruim em si mesmo. Mas o problema é que quando a coisa tem escala mundial, de um valor centralizado, que implica naquilo que foi determinado numa elite que tem os seus próprios interesses, que não necessariamente combinam com o que eles definiram para as tais minorias, que são como que navios quebra-gelo, né? Vamos colocar dessa forma. Quando isso é de escala mundial, implica em clara influência sobre jovens e crianças, e são eles os mais visados em termos de evolução cultural a longo prazo. Aqui cabe a ênfase na diferença, e aí entra aquele ponto que eu tinha destacado antes. Uma coisa é a conversão. O que é conversão? Não estou falando só no sentido religioso não, hein? Vamos lá. Eu estou falando no sentido de que a conversão é quando você percebe que está indo por um caminho e você decide retornar e seguir por outra estrada. É o retorno de si para si mesmo em via de buscar algo autêntico. Tá bom para você essa definição de conversão? Você sai da rota que poderia terminar num muro e você vai para outro caminho, que é mais saudável, que você identifica como mais autêntico. E, bom, a conversão ela traz um sentimento de redenção. Eu já vou explicar para você a ligação que eu faço, o link que eu faço entre conversão e redenção. Porque para mim redenção é um fenômeno da natureza humana, dentro do seu arcabouço histórico. Nossa, eu tenho vários exemplos aqui de redenção, já explico. Só que o que eu estou fazendo aqui é um contraponto entre o que eu chamei de conversão, que é o retorno de si para si mesmo, em busca do autêntico. É a volta para o caminho da percepção e da vida concreta, em relação à seitificação, que é a falsificação da própria conversão. O que é seitificação? Nossa, é um nome esquisito. Talvez não tenha no dicionário, vocês não devem ter ouvido. Eu estou cunhando esse termo seitificação. Mas tem a ver com seita, certo? Uma coisa é você se converter para uma religião, outra coisa é você se converter para uma seita. Ah, mas as seitas não passaram por um processo em que se tornaram religião? Sim, porque provaram que alguma coisa ali era autêntico. Certo? Nesse sentido, sim. Mas muitas seitas morreram, porque certamente não tiveram esse... Podemos colocar aqui nivelamento temporal, talvez. Mas o sentimento de seitificação é aquele que ainda abrange o radicalismo, o exagero, e toma a parte pelo todo. Então o seitificado não é só aquele que está pautado em questões de religiosidade metafísica. Assim como eu disse que conversão também não é só a religião, seitificação também não é só a religião. Você pode ser seitificado numa visão política, você pode ser seitificado numa visão ideológica que não seja necessariamente política, você pode ser certificado até mesmo no cientificismo, que é uma visão metafísica de que tudo é matéria, e a partir deste princípio você admite apenas o materialismo de caráter científico. É uma linguagem, e tem até a sua própria linguagem esotérica, certo? E, bom, você pode estar preso também nessa jactância, tá?
Não, não tô dizendo que, mas eu acredito assim, só por isso ser certificado. Não, necessariamente, né? Depende da sua postura frente a essa cosmovisão que você tem, se ela é mais radical ou menos. E aí eu digo aqui, a conversão se refere a um sentimento concreto da realidade. É amplamente conectada do ponto de vista de um bom roteiro. Vamos citar aqui um exemplo do roteiro de cinema? Ali no roteiro, geralmente você tem a jornada do herói, apesar que o desconstrucionismo chegou até mesmo na jornada do herói, né? Não quero a jornada do herói, vou fazer diferente. Tá tudo bem, faz diferente. Faz diferente, mas vai ter sentido? Não sei. Porque, se a gente for perceber, a arte em si, a arte, a estética, ela trabalha muito com aquela coisa do verdadeiro, do bom e do belo. Ou melhor, do bem, né? Não é só do bom e mal com U. É do bem de um lado e o mal com L do outro lado, tá? Então, geralmente, quando você tem uma boa história, você vai ter um começo ali da construção do personagem. Personagem e roteiro são basicamente uma amálgama, ok? Não necessariamente, mas você pode construir o roteiro pelo próprio personagem, porque é o personagem vai te conduzir para a história. Você tem os problemas que aparecem, certo? As dificuldades que aparecem para esse personagem, os dilemas, muitas vezes. E por fim, você tem o clímax e a vitória sobre aquelas dificuldades. Ou não, né? Apesar de uma história poder te levar para um caminho onde não necessariamente seja um final bonito, porque você tem vários tipos de filmes, né, ou de livros, pode ser de terror, de suspense, de drama, de... sei lá, cara, um monte de temáticas que você pode abordar, ou de gêneros literários, e não necessariamente o final será bom, mas a história traz algum conteúdo que vai te chocar, vai te chamar a atenção para algo, e que no final isso será bom, porque talvez essa seja de fato a intenção do autor. Geralmente o autor tem uma intenção, tá? O autor que não tem intenção, ele é o quê? Canalizado por um espírito? Não, ele tem uma intenção. E mais ou menos é isso que eu tô querendo dizer quando eu falo de redenção. Por exemplo, se volta para as obras do Dostoiévski na literatura, Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, boa parte das obras do Dostoiévski tem o elemento da graça, que é o favor imerecido, dentro dessa temática, e a redenção. A redenção é um fator que, nossa, está incluído aí. Quando você tem, por exemplo, Breaking Bad, é o exemplo que eu gosto muito porque eu reassisti Breaking Bad recentemente, já tinha visto uma vez e revi, e é uma série muito visceral, né? Apesar que eu geralmente gosto de assistir porque eu dou muita risada também no Breaking Bad, tem umas relações ali bem engraçadas, apesar do drama. E, cara, o que você tem ali, talvez seja até um processo reverso da jornada do herói, né? Porque o Walter White, ele começa como um cara meio bobão e tal, mas quando ele descobre que tem uma doença terminal, ele fica louco. E aí ele só tá pensando inicialmente na família dele. Depois eu posso até separar um vídeo falando só sobre o Breaking Bad, bem interessante. E ele começa a fazer uma jornada inversa da jornada do herói, porque ele vai se tornando cada vez pior, até se tornar uma criatura bizonha e pestilenta. E o contrário acontece com o Jesse, né, que é o parceiro dele na produção de metanfetamina, que é uma droga que tem muita força ali, imagino eu, nos Estados Unidos. Claro que não tem essa coisa de metanfetamina azul, isso aí é uma licença poética ali da série, até onde eu sei, né? E o que acontece é que o Jesse, ele é outro cara, que esse sim vai ter uma redenção no final. Ele vai ter uma conversão. O que significa? Não que ele virou religioso, mas que ele vai sair do caminho que ele estava seguindo, que era o caminho para a morte, e ele vai para outro caminho, vai ter uma nova oportunidade. É nesse sentido que acontece ali na obra, é o que eu chamo, portanto, de redenção. Claro que a redenção ela tem um vínculo muito profundo com o significado último da existência, e envolve Deus mesmo, não tem jeito, desculpa, né? Mas envolve Deus. Mas, ainda assim, existe uma etapa nesse processo de redenção, onde você não necessariamente está encontrando Deus do ponto de vista nominal, mas sim do ponto de vista existencial, porque você está saindo do caminho ruim para entrar num caminho que te dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, nesse sentido, também há redenção, ok? Essa é a diferença que eu faço da conversão religiosa da santificação. E por que eu estou fazendo essa diferença? Porque quando você tenta impor uma ideia, fazendo contrabando dela em obras que servem apenas como fachada da sua propaganda política, desculpa, você não está criando ali reflexão, você não está criando uma mentalidade positiva do ponto de vista de reanálise da consciência. É como Michael Novak, autor ali da obra Capitalismo Democrático, diz, apesar de todos criticarem o capitalismo democrático, foi a sociedade de democracia liberal que permitiu que as pessoas tivessem consciência própria das demandas da sua própria idiosincrasia e pudessem pensar por si mesmos. Mas na massificação, que também ocorre na própria democracia, isso não acontece. Já pensou nisso? Não acontece, acontece o oposto. Na massificação é o oposto. Você deixou de ser singular e passou a ser coletivo. Mas o mundo real, o mundo concreto, no mundo concreto, você não é coletivo, você é um indivíduo.
Então, olha o problema disso. Olha a confusão que as pessoas estão fazendo a esse respeito. Eu até coloco aqui, olha, isso é como se essas pessoas fossem ladrões da dignidade humana. Porque elas são a negação do valor humano e a negação da vontade e do intelecto humano. Ah, mas por que você está falando que eles são ladrões da dignidade humana? Se eles estão defendendo as causas das minorias. Será? Vamos ver então. Ó. Quando eu falo de seitificação, eu estou falando da negação da crença, por exemplo, na livre agência. E quando você nega a crença que cada sujeito tem livre agência, você está negando a própria dignidade humana. Porque você está coisificando o ser. É isso que os transhumanistas fazem quando eles dizem, ou eles negam a natureza humana, pautado na negação da espécie. Isso aí remonta a Darwin, né? Remonta um monte de coisas. É claro que eu não quero fazer aqui uma argumentação de ferro e fogo. Tá? Se você for evolucionista, você está negando a natureza humana. Essas coisas são muito bem repensadas, principalmente por grandes teólogos. Né? N.T. Wright, por exemplo, até onde eu sei, ele tem uma pegada nesse sentido. O próprio C.S. Lewis também não era um negador do evolucionismo, então eles estão, de fato, repensando essas coisas. Então eu não quero ser aqui um pensador a ferro e fogo. Mas o que acontece é que muitas vezes, quando você, principalmente nesse ponto, né, quando você nega a livre agência, você diz que isso é por conta dos seus ideais a respeito dos conceitos científicos, você coisifica o ser. E se você coisifica o ser, como eu expus no meu áudio sobre transhumanismo, está aqui também disponível, aí você faz decair o ser humano cada vez mais. Então a queda do Gênese não foi só a queda da vontade e do intelecto, apesar que para alguns não foi do intelecto e sim da vontade, né? Mas a queda foi se acentuando, ao ponto do homem ser comparado, segundo um ponto de vista aristotélico, poderia dizer, primeiro aos animais, depois aos vegetais e depois aos minerais. Ou seja, da alma, da razão, do intelecto, que está ligada ao nous, né, de Anaxágoras. Claro que Anaxágoras tem várias bizarrices, assim como Plotino tem várias bizarrices, Platão também. Né? Acho que o melhorzinho mesmo é Aristóteles. Tem muita bizarrice no mundo grego. Mas, enfim, algumas ideias são geniais. Né? A ideia do nous é genial, uma inteligência que existe. E na queda, o homem vai se distanciando disso, ao ponto dele se tornar, ainda sendo uma consciência no mundo concreto, afirmar que não há consciência. Né? Basicamente é o que acontece no cientificista de uma revista científica da vida, que acha que a avaliação da realidade é só pautada em artigo científico. E eu gosto muito da defesa que autores como Theodor Adorno faz em relação aos ensaios, né, nas ciências humanas. Então Adorno critica muito essa coisificação do ser. E ele é a favor dessa coisa de você escrever um ensaio do ponto de vista da sua visão, porque você está fazendo novas conexões ali que estão indo além daquela visão tacanha, onde toma a parte como se ela fosse o todo, aparecendo, por exemplo, nessa questão relativa aos artigos científicos. Não que ele esteja condenando, claro, os artigos científicos têm a sua importância para nos trazer elementos, né, a respeito principalmente da tecnicidade. Podemos falar aqui de fármacos, da meta-análise que é feita em relação ao uso de determinadas substâncias. Isso é um trabalho fundamental, importantíssimo. Mas o que ele está colocando é que há uma importância para a alma humana e que ela não pode ser reduzida, como fazem esses positivistas, como faziam os positivistas da época dele, como fazem agora. É evidente que como vocês sabem, eu tenho uma crítica profunda à Escola de Frankfurt e uma crítica profunda ao Theodor Adorno. Eu tenho um podcast falando sobre isso aqui. O Theodor Adorno, por exemplo, acreditava que a arte seria a forma de você se valer da dialética negativa para criticar o todo que oprime o singular. Né? Até que ponto isso é válido ou isso não vai se tornar uma coisa do tipo exagero, né, de radicais. E é o que se tornou. É o que se tornou. Né? De certo modo, você tem essa mistura de Adorno com o positivismo agora, que é uma coisa engraçada, né, porque eles eram antagônicos. Então, me parece aí que a má intenção, para não dizer o capeta, né, a má intenção sempre se utiliza do pior que há numa ideia, numa teoria, para levá-la ao reductio ad absurdum. Só que deixando isso velado, porque se a ideia é fazer o mal, você sabe que o mal será levado até as suas últimas consequências. Agora, quando você expõe o mal, aí você usa o argumento do reductio ad absurdum para expor esse mal. Né? E é isso que eu pretendo fazer aqui, falando exatamente do problema desses caras que falam de ética hoje em dia, mas que negam até mesmo a natureza humana. Certo? No que significa natureza humana, a capacidade de interagir com o nous. A respeito do nous, vocês sabem, estou falando da inteligência.
Eu estou defendendo a posição de Plotino, pelo amor de Deus, que ele também fala do Luz. Só estou dizendo que há esse elemento na realidade, ponto. Bom, então é nesse sentido que eu digo que eles negam o valor do humano e negam até o valor da vontade humana e do intelecto humano. Porque se o homem não tem livre agência, como esse pessoal está pregoando por aí, numa nature da vida, então, meu amigo, o que o ser humano tem? Né? Se o Noah Harari nivela o ser humano aos animais, ao ponto de algumas pessoas, no seu radicalismo, no seu ad absurdum, comparar um ovo de galinha com um nascituro, uma criança que está no ventre da sua mãe. Então, meu amigo, o que você quer fazer de bom para a humanidade? Você quer mudar o mundo? Você quer revolucionar o mundo? Para quê? Para quê? Se o ser humano, segundo o raciocínio de vocês, levado ao absurdo, seria igual a uma galinha. Fica a pergunta que não quer calar aqui, né? E vocês vão perceber que tudo isso faz parte do que, que alguns chamaram aí de dissonância cognitiva. Porque dialeticamente isso está presente, mas não está explicitamente. Não é explícito que eles estão coisificando o ser. Toda a ideia, se você juntar as peças, você vai perceber que eles estão justificando o próprio Satanás, né? E não é estranho que você veja pessoas fazendo músicas aí ao diabo, né? Você tem aquela cantora chamada Billie Eilish, uma menina nova, né? Que ela faz clipes musicais meio de terror, assim, né? Ela meio que faz uma imitação do Exorcista, né? Vocês vão perceber ali os trejeitos. E tem uma música dela bizarra, né? Que ela cita Lúcifer. Apesar que Lúcifer, vocês já sabem, eu já fiz crítica aqui, o Lúcifer não é um nome próprio. Isso aí é uma coisa que está dentro da tradição cristã posterior, ok? Mas não vou entrar no mérito dessa questão. O fato é que quando ela usa o conceito ou a ideia, o nome Lúcifer, ela está se valendo daquela temática de Saul Alinsky. Não que ela conheça Saul Alinsky, tá? Eu que estou fazendo a conexão porque isso é comum entre os progressistas do Partido Democrata americano. Eles conhecem esses autores. Saul Alinsky diz que Lúcifer é um símbolo de rebelião, rebeldia, e é importante para os socialistas se valer deles. Claro que Billie Eilish não é uma... eu não sei se ela é satanista, acho que não. Ela é uma cantora, ela é podre de rica, né, porque ganha muito dinheiro com isso. E eu não acredito, sinceramente, que ela tenha algum compromisso com o socialismo, esse tipo de coisa. A música que ela fala de Lúcifer se refere, por exemplo, à questão do aquecimento global, até onde eu entendi alguns comentários que eu li a esse respeito. E quando você percebe isso, você vê que ela está tentando justificar uma coisa que choca a sociedade, tá? Porque ainda para nós, não para nós, só para nós aqui brasileiros, mas também para os americanos, para o pessoal da América Latina em geral, que tem uma tradição católica, protestante, cristã, ainda é um choque alguém fazer uma música usando o nome do... que é comum, o apelido, vamos colocar assim, do diabo, né? O apelido. Não é o nome dele, evidentemente, mas é o apelido. Então, caramba, né? A pessoa ouve aqui e fala, mano, isso aqui é bizarro. E se tratando do histórico da menina que só faz clipe de terror, chama mais atenção ainda, certo? Então, o que eu tô querendo dizer é que não é incomum você associar essa visão progressista com valores de caráter até mesmo do satanismo californiano, que tem a ver com uma ideia filosófica, né, onde não há pessoalidade no símbolo que eles estão cultuando, mas eles ainda fazem magia mesmo assim. E, cara, isso é muito problemático, porque tá acostumando o pessoal, é a questão do choque cultural. Quando você vai para um país, quando um missionário vai para a Índia, ele vai ter um choque cultural ali se ele não estiver preparado psicologicamente. Mas agora eles estão querendo trazer o choque cultural de lá para cá, não da Índia, né? Estou falando assim um exemplo. Mas estão querendo trazer choque cultural, ou seja, coisas que não são costumeiras, os símbolos que nós olhamos e dizemos isso é ruim, eles estão trazendo esse choque cultural agora para a sociedade. Então, símbolos satânicos estão se tornando coisas comuns, corriqueiras, pelo menos a tentativa é essa. Não que se tornou de fato, né? Mas a tentativa é essa. Existe toda uma simbologia ocultista e eles estão tentando trazer isso para o cotidiano, para o choque cultural. O feminismo é um exemplo claro disso, porque quando você pega feministas que usam símbolos religiosos, como estatuetas de Maria, crucifixos com Jesus, enfim, e usam esses símbolos para enfiarem literalmente no seu órgão genital, como acontece isso, inclusive em praça pública. É claro, meus amigos, que esse pessoal aí está comprometido em fazer choque cultural, porque eles querem provocar essa dissonância cognitiva nas pessoas. Uma coisa evidente, eles acreditam que isso vai ter algum efeito, senão eles não fariam, porque eles são militantes, eles são ativistas. Então o meu problema com isso é o seguinte, você usar essas coisas em nome somente do seu ativismo. E eles vão até as últimas consequências nisso, ao ponto de enfiar uma imagem de escultura nas suas partes íntimas, né? De novo imitando o Exorcista. Então, cara, é sim uma revolução de caráter arquetípico. É uma tentativa de revolucionar os arquétipos. É uma tentativa de misturar os papéis sociais.
Esse dia eu estava vendo uma cena bizarra, né? Faz um tempo atrás já, onde uma professora de mais ou menos uns 70, 80 anos estava lutando fisicamente com um garoto de 13, 14 anos. Exatamente o que você ouviu. Aí você fala, mano, não é possível. É uma coisa muito bizarra. Isso choca você? Choca. Mas por que isso aconteceu? Certamente que o que envolveu esse contexto dessa situação é algo que se vale da confusão dos papéis sociais. Porque não é possível que uma idosa venha lutar com uma criança. Não faz sentido nenhum isso na realidade. Mas a confusão dos papéis sociais gerou isso. Mas o que provocou a confusão dos papéis sociais nesse caso? Aí teria que ver caso a caso, né? Mas o que eu estou dizendo é que essas coisas massificadas, elas tentam afetar também os papéis sociais, entende? E isso, desculpa, é bem problemático sim. Aí eu escrevo aqui, ó. Essa é a real diferença entre conversão genuína e santificação, que pode ser religiosa, política ou ideológica, no caso da santificação, né? Em todas as instâncias, desde a arte até a filosofia. Uma das marcas da santificação, ou engessamento cerebral, é a jactância, é a arrogância. As pessoas ficam arrogantes. Você já viu gente que ficou arrogante depois que foi para a igreja? Eu já vi várias. Você já viu gente que ficou arrogante depois que foi ao partido político? Eu já vi várias. Você já viu gente que ficou arrogante depois que começou a fazer faculdade? Eu já vi várias. Você já viu pessoas que ficaram arrogantes depois que começaram a acreditar na ideologia ou depois que leram um livro que mudou sua visão de mundo? Eu já vi várias. Então, jactância é o exato oposto de quem compreendeu as coisas com a alma. Porque eles se valem dos conceitos para negar o mundo concreto. É claro que hora ou outra, eu ou você, podemos errar nisso, a gente pode ser arrogante no ponto. Tá, você errou, mas você consegue fazer um exame da consciência, entende? É nesse sentido que eu tô falando. Esse pessoal, quando ele está certificado, ele fica castrado da consciência, eles não conseguem fazer um exame. Eles perderam a capacidade de fazer metacognição, de avaliar a si mesmo. Pô, arrogante a gente às vezes é, né? Comete esse erro. Ter um certo orgulho também talvez seja uma coisa boa, não ruim necessariamente, né? É ambíguo. Eu sou orgulhoso para isso, mas não para isso. Depende, né? Às vezes ser um pouco orgulhoso pode ser bom, mas dependendo do contexto pode ser muito ruim. Então, a capacidade de distinguir o certo do errado é a mesma capacidade que o indivíduo teria para saber o quanto ele deve ou não ser orgulhoso de determinada coisa. Qual o motivo que você tem para se orgulhar, por exemplo, das suas práticas sexuais, sejam elas heterossexuais ou não? Praticamente nenhum. Em que isso contribui para a sociedade? Eu nada, não vejo nenhuma contribuição aí. O que eu vejo, na verdade, é confusão. É gente vivendo igual macacos bonobos, né? Fazendo sexo na rua, como acontece aí nessas paradas gays que existem por aí. Então isso não contribui em nada, você tem orgulho disso? Pelo amor de Deus, né? É a inversão completa de tudo, dos valores que a gente coloca aqui, né? Agora o que eu tô falando a questão não é centralizar os valores. Porque se você tem um valor progressista que se opõe ao valor cristão, por exemplo, né, tem vários tipos de valores, bom. Mas tem coisas que são pautadas em aspectos arquetípicos vinculados a determinados papéis sociais. É como que uma espécie de genética social, digamos assim. Mas esse pessoal, eles acham que tudo é construção social, que tudo é cultural. E eles podem sair desconstruindo, a torta e a direita. Né? É uma coisa meio de John Dewey, né? Tudo é construção cultural. Se precisar desconstruir, constrói. A única questão é como a gente vai desconstruir. Né? E o pessoal embalou nessa temática e eles acham que... Aliás, um dos admiradores de John Dewey, que a Hannah Arendt, inclusive, critica profundamente no seu artigo sobre a educação, quem se pautou muito em John Dewey foi o Paulo Freire, né? Para quem não sabe aí. Enfim, então, o que eu estou querendo dizer você recebe seus valores como herança familiar, também cultural e nacional, ok? Isso não vem do nada. Mas ele tem um vínculo com algo que é profundo e de caráter axiomático. O que é o caráter axiomático? É que todos vão procurar fazer distinção do certo e do errado. Isso é universal no ser humano. E só para explicar melhor isso para vocês, estou falando agora já do ponto de vista filosófico, a gente entraria no que o Olavo chama, essa ideia é exclusivamente do Olavo, né? Então eu não poderia citar a ideia sem citar o autor da ideia, apesar que o fenômeno não foi descortinado só por ele, tá? Eu já vi o Norman Geisler, citando esse fenômeno da paralaxe cognitiva, só que ele não cita o nome. Eu já vi a Nancy Pearcey citando esse fenômeno, eu já vi vários autores falando disso sem ter conexão com o termo cunhado pelo Olavo, mas a ideia é basicamente a mesma, né? Então assim, o que é a paralaxe cognitiva? Ele coloca como sendo o deslocamento aparente de um objeto quando se muda o ponto de observação. Na verdade, o significado de paralaxe é esse, né? É um deslocamento aparente de um objeto quando se muda o ponto de observação. Então, tome nota aqui da ideia do aparente, porque você vai ter mais ou menos assim, dois eixos, né? Um eixo da construção teórica, certo? E um eixo da experiência real do indivíduo. Deixa eu ver se está gravando direitinho aqui. Ok. Então,
essa dualidade entre a construção teórica e a experiência que você tem no mundo, ela se torna um fenômeno dicotômico. E aí você corre o risco de ser vítima desse fenômeno chamado paralaxe, o deslocamento aparente de um objeto quando se muda o ponto de observação. Então você pode chamar o concreto de aparente e o aparente de concreto. Esse é o risco. Aí ele diz assim, a filosofia começou como um empreendimento em que o mundo real se apresenta ao indivíduo pelos sentidos desse indivíduo. Isso se chama, em filosofia, realismo filosófico, né? O Thomas Reid tinha uma ideia realista, apesar de ser empirista. Ele vai dizer mais ou menos assim, olha, diferente do David Hume, que é um grande exemplo de uma vítima da paralaxe cognitiva, né, o Hume. Mas diferente do Hume, Thomas Reid, que foi contemporâneo e crítico do David Hume, ele diz, eu admito de modo axiomático. Ele falará, eu creio, né? Eu admito o mundo fora de mim, o testemunho da memória, a sensação de dor e prazer, o senso de certo e errado. Isso porque todo empreendimento humano, seja ele político, religioso, ideológico, ontológico, deontológico, científico, e por aí vai, né? Todo o empreendimento humano parte disto, a capacidade de discernir, por exemplo, a pluralidade das formas, porque você pode dizer, tem a questão da homogeneidade, por conta da substância mesmo material, que é, enfim, a dualidade matéria-energia que existe no nosso universo. Tá, mas isso não desconsidera a pluralidade das formas, muito pelo contrário. É a apreensão qualitativa que define a pluralidade das formas, não a quantitativa material. Não sei se você percebeu isso, tem que voltar um pouquinho para a filosofia clássica, né? Então, isso aqui é um exemplo, o Thomas Reid é um exemplo de realismo, certo? É um exemplo claro de realismo. Como é que eu vou fazer ciência se eu me abstenho do princípio básico do axioma de que eu tenho que acreditar no testemunho da memória, cara? Porque se eu não acredito no testemunho da memória, eu incapacito completamente o empreendimento científico. E aí eu digo aqui, ó, quando alguém diz que o homem não tem livre agência, por exemplo, você tem vários exemplos aqui de dissonância cognitiva, mas em relação a isto, né? Eu não vou dizer livre-arbítrio porque é uma questão, ninguém é totalmente livre, né? O homem é determinado, como diz Ortega y Gasset. O homem nasce em determinadas circunstâncias, mas não é determinação fatalista isso. É apenas as circunstâncias que o eu agente pode modificar. É as palavras de Viktor Frankl na logoterapia. Eu sou o que eu faço com o que as coisas fizeram de mim. O Sartre também dizia isso, só que o Sartre é uma contradição ambulante, né? Já que ele acredita que a consciência é um nada. Eu estou partindo do pressuposto aqui, evidentemente, tanto de Ortega y Gasset quanto do Viktor Frankl. E assim, quando alguém diz que o homem não tem livre agência, ele está dizendo que a consciência é uma ilusão. Certo? Mas quem diz isso é a própria consciência. Ora, se a consciência diz, e aí eu enfatizo a palavra aqui, dizer, né? Se a consciência diz, então ela não é um nada, mesmo que diga para se contradizer, porque ela está falando de si mesma, certo? É o eu falando de si mesmo e dizendo, isso não existe. Mas você existe. Podemos falar de metacognição, sem se abster do fato de que quem a nega é como que um eu fora do eu. É como se negasse a si mesmo. Então, o cara está falando de metacognição, mas sem acreditar que existe a consciência, mas é a consciência que está falando dela mesma. Faz sentido isso? Não. O eu diz que o eu não existe. E se perguntarmos como ele chegou a essa conclusão, ele nos diz que foi por análise. Foi por análise, ok, dos dados. Mas quem faz a análise é o próprio eu do sujeito. Eu coloco assim, é o mesmo que puxar os cabelos para cima com a intenção de pairar no ar. Em síntese, um filósofo ou cientista não pode se excluir do que teoriza, se sua teoria versa sobre todo o gênero humano, certo? O cara está fazendo uma teoria que versa sobre todo o gênero humano. E aí, ele literalmente se abstém a si mesmo disto. Mas os que ignoram tal coisa descrevem a realidade, entre aspas, porque a realidade dele passou a ser conceitos e não mundo concreto, que ele percebe, do que estão pensando. Então a realidade passa a ser o que eles estão pensando e não o que eles estão vivenciando. Não só vendo, mas vivenciando, experimentando. Isso é negar o que eles experienciam do mundo a favor de uma construção mental que atira no próprio pé. Isso é como que a negação da percepção pela mera imaginação.
Então você imagina, transforma essa imaginação em conceitos e diz que isso é a realidade. Mas essa realidade está negando a sua percepção do próprio mundo concreto. Isso é loucura, cara. E é um fenômeno real, que acontece tanto entre a ciência, que parte de um recorte para falar do todo, quanto de filósofos também que admitem essas apreensões. Aí eu coloco algumas vítimas do fenômeno da paralaxe cognitiva são tão bizarros que eles passam a negar até sua própria existência. Isso já em âmbito mais filosófico, né? No entanto, eles sempre se excluem desse processo. Claro, porque ele é o analista, ele é o Deus do mundo que ele está investigando, como se estivesse investigando isso de fora do mundo. Eles falam do cosmos, da sociedade, da humanidade, da consciência, como se eles estivessem fora dela. Como se eles nem sequer fossem consciência. Como se fossem fiscais da existência e críticos do próprio Deus. Dito de outra forma, o filósofo tem uma percepção, explica racionalmente o que percebeu, e em sua explicação contradiz a percepção que gerou seu próprio conceito. Ou seja, ele teoriza sobre a realidade se excluindo do mundo real. Bom, e essa questão da paralaxe cognitiva é algo que eu já conheço há bastante tempo e me parece que tem muito a ver com o mundo moderno. Eu percebo isso. O próprio artigo cita essa ideia aparece, esse fenômeno aparece em Maquiavel, aparece no René Descartes, aparece no David Hume. Inclusive, eu até cheguei a questionar meu professor quando a gente estava estudando David Hume várias vezes sobre a paralaxe cognitiva do autor, que me parece assim, que é muito clara, cara. Porque é o caso do David Hume, que vê, ó. Esse autor afirma que todo conhecimento é adquirido pelo hábito. E o conhecimento manifestado nessa conclusão? Bom, foi adquirido pelo hábito ou pelo conhecimento objetivo? Quer dizer, a obra do David Hume era fruto disto? Fica a pergunta. A coisa que acontece também com o Wittgenstein, tanto o primeiro Wittgenstein quanto o segundo Wittgenstein, eles aqui citam também o Kant, antes de tudo, o Guilherme de Ockham, o Karl Marx também, e o Richard Dawkins. Então, tudo isso chama muito a atenção e envolve um problema do reconhecimento da origem ou do axioma. É a negação do axioma, certo? Que aparece, por exemplo, em Thomas Wright, a favor do que vem depois dele, em vista de negar o próprio axioma. Se isso pra você não é uma contradição, então você não entendeu o que eu falei. Certamente que não, cara. É loucura, 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 loucura. Bom, aí, vamos continuar aqui na minha parte, ó. Dito de outra forma, o filósofo tem uma percepção. Explica racionalmente. Bom, já li essa parte aqui, vamos para baixo, ó. Assim, uma gama de conceitos, muitas vezes limitados ou completamente virtuais, passam a ditar o que o sujeito é, ignorando por completo a experiência concreta que ele vivencia. O homem moderno passa a acreditar em seu esoterismo relativista, tá? É bem curioso isso. Poderia colocar até esoterismo positivista, porque esoterismo é quando existe uma ambientação e uma esfera linguística específica só a determinado grupo, que só ele conhece. E eles se acham os iluminados por conta disso. Isso vai desde místicos da metafísica até de positivistas puramente materialistas que não acreditam em nada, a não serem conceitos, né? Bom. Mas toda a vida deles contradiz e refuta isso. Porque eles vivem de outro modo. Evidentemente, não poderia fazer o contrário. Assim, eu chamaria esse fenômeno de prisão metafísica dos conceitos, ou o abandono completo do realismo filosófico, que é aquela questão da memória como testemunho. Você só pode fazer ciência se você admitir o testemunho da memória. É um axioma. Se você não parte daí, você não parte de nada. E se você não parte de nada, sua conclusão também é nada. Você não pode ficar com o silogismo se você nega a premissa. Ou, pior ainda, o axioma que dá origem à premissa. Bom, no empirismo, a paralaxe aparece na sentença. Tudo deve ser testado pela experiência. Mas é óbvio que essa regra não foi testada em laboratório, certo? Então, aí já é mais um fenômeno aqui específico da contradição. Porque você está sentenciando, todo conhecimento deve ser pautado em laboratório. Então você passa a ter os fiscais do sobrenatural, né? Vamos fazer tudo em laboratório. Mas pera lá, né? Se existe um sobrenatural de fato, ele está sobre o natural e não aquém do natural. Se ele não está aquém do natural, você quer controlar laboratorialmente experimentos a respeito do sobrenatural. É isso que você está fazendo? Desculpa, se tem alguém manipulando alguém, deve ser eles em relação a nós, e não o contrário, né? Partindo aí para um pessimismo gnóstico nesse sentido, se a gente olhar para um lado pessimista e não otimista, né, é claro que estamos falando do que está sobre, não do que está aquém. Então, você acreditar que a empiria é a única forma de conhecimento, bom, é o positivismo lógico da primeira metade do século XX, que redunda em pura palhaçada. Mas, no fundo, o que o sujeito da paralaxe vive
e o que pensa sempre estará em dissonância com o que ele, de fato, faz. Tá? São eternos Heisenbergs, usando o exemplo aqui do Breaking Bad, que produzem e vendem a metanfetamina e dizem que fazem isso por amor à sua família. Né? O Heisenberg fala, eu faço isso por amor à minha família. Só que no final, ele faz o inverso, ele destrói por completo a família dele. E aí ele tem que admitir, eu não fiz isso por vocês, eu fiz isso por mim. No final, essa é a conclusão que ele conseguiu tirar da sua experiência. E é mais ou menos o que esses caras também estão fazendo. Ficam jogando merda no ventilador, sem perceber a contradição que isso redunda. Não só na esfera social, em termos de confusão mental nas pessoas, mas também pelo fato de que isto mesmo é uma coisa já, em sua natureza, contraditória. Efetivamente contraditória. Bom, mas eu ainda não terminei, tá? Só pra gente fechar agora esse áudio, vamos falar um pouquinho do sentimento dessa galera aí, ó. Eles são inimigos da tradição, né? Como a gente sabe, é aquela ideia de que uma nova geração tem todo o direito de viver conforme aquilo que eles acreditam e daquilo que eles construíram, sem ficar refém do passado, sem ficar refém da tradição anterior. Ok, né? Você tem aí essa justificativa. Só que vamos lá. Quem é essa nova geração? É uma elite? É um punhadinho de pessoas ou é todo mundo da geração atual? Não é todo mundo, certo? Então, a nova geração não é uma coisa homogênea que diz nós queremos viver a nossa própria realidade, queremos nos desfazer da tradição, nos desfazer das nossas heranças culturais. Ah, mas quem está dizendo isso? É um pequeno grupo ou é todo mundo? É um pequeno grupo. Então, quem colocou você para falar por todos, caramba? Não tem sentido isso. Então, esse espírito do tempo que eles estão chamando de Zeitgeist, um novo espírito do tempo, é uma coisa artificializada de um pequeno grupo, né, que se baseia na contracultura, apesar que contracultura é uma coisa ambígua, né? Essa galera começou fazendo contracultura na Revolução Sexual ali, pautada no Herbert Marcuse, nos anos 60, 70, 80. Ok, mas, e outros autores também, claro. Só que, de repente, quando esse pessoal ganha a ambientação do establishment, principalmente em filmes hollywoodianos, que tem influência massificada, aí passa a existir uma outra contracultura que são contra eles, né? Então aí fica uma coisa meio ambígua. Mas eles que começaram isso, e ainda usam o método, repito aqui, do choque cultural, em vez de fazer dissonância. Aliás, é necessário fazer uma diferença aqui também, né? Entre dissonância cognitiva e paralaxe cognitiva. Porque a dissonância, ela pode ser um efeito que acontece não em quem formula, ou quem, enfim, se torna a ambientação, digamos, do fenômeno da paralaxe cognitiva. Mas quem promove as ideias que são fruto da paralaxe cognitiva pode causar dissonância cognitiva na população em geral, de certo modo. Então alguém que acredita numa coisa, mas pratica outra. Então ela tem que adequar a prática à crença dela. Mas se ela fosse adequar isso até as últimas consequências, diante da perversidade que representa essa suposta teoria, ela se mataria, né? Essa seria a consequência, o suicídio. E aí, é difícil adequar-se ou sair da dissonância nesse sentido. E muitas pessoas, por fim, terminam em depressão, né? Por não entenderem essas prisões metafísicas que se impuseram a ela, porque ela também não conheceu a herança das ideias, que vagueiam como nuvens no céu da nova sociedade. Aqui você tem um anacronismo proposital, porque é você usar várias obras que tiveram seu próprio tempo, anacronicamente para mexer nos arquétipos, hackear efetivamente as mentes humanas, né? Tudo se pautando no conceito de direito civil, que é uma coisa legítima. Eles partem de algo legítimo para exagerar esse legítimo e ultrapassar a fronteira do bom senso. E aí eu digo, sou a favor dos direitos civis, sim, claro. Óbvio. Mas sou contra o privilégio. O privilégio fala de um lobby político radical, desproporcional, moralmente caótico, pautado em duplo padrão. É a misândrica acusando o homem que sequer é machista de ser misógino. Isso não faz o menor sentido. Porque vocês estão negando o concreto a favor de um método, né, um método de guerra híbrida. É engraçado que na Rússia e na China eles são o avesso disso. Né? Na China tem um pessoal ali querendo masculinizar os homens. O problema é que na China não tem mulher, né? Por conta daquela política de natalidade bizonha que eles fizeram lá. E gerou vários problemas. Agora a população está diminuindo na China. Eles estão tentando reverter isso, mas é bem complicado porque já criou uma mentalidade no novo povo. Os caras não querem ter filho, mas também não tem nem mulher. E é uma coisa complicada. Na Rússia,
também. Só que é aquilo, né? Países autocráticos, eu já disse aqui várias vezes, são problemas talvez piores até, porque eles já estão pautados numa centralização dada. Enquanto que no Ocidente ainda tem uma coisa do tipo dialética entre centralização e descentralização. Então o fabianismo, por exemplo, fala muito de descentralização, o caráter municipal, por exemplo, mas no fundo eles estão querendo mais uma centralização de ideias, né? Então, só que ainda assim você tem uma abertura para criticar esse movimento. Nos países autocráticos já não existe essa abertura. No frigir dos ovos, é como eu mencionei antes, é uma dialética entre George Orwell e o Big Brother autocrático desses países aí, da Rússia e da China, por exemplo, tem outros, e dos países democráticos que estão viciados numa visão do tipo Aldous Huxley, desconstrucionista. Vamos desconstruir tudo para criar um novo homem. E aí essa confusão é enorme. A gente nem sabe o que vai ser do mundo quando essas coisas de fato entrarem em conflito. Pode entrar até em conflito bélico, né? De ideias já está aí posto. É uma dialética falsa, inclusive, é um falso dilema, você tem que depender de um ou de outro. Então a busca por privilégios, por lobbies, é bizarro. E para fechar aqui, eis a minha crítica ao novo filme do Senhor dos Anéis, que provavelmente não saiu ainda, não sabemos, mas provavelmente tem esse vício progressista, esse contrabando de ideias. Veja, o Tolkien foi um cara muito preocupado, um filólogo, um literato, alguém muito capaz, que inventou até, criou uma língua para a sua jornada do herói, criada por ele, uma obra que ele criou, O Senhor dos Anéis. E ele era crítico até mesmo ao C.S. Lewis, porque o C.S. Lewis ele fez uma obra que misturava muitas mitologias, e o Tolkien não achava que era muito adequado você ficar misturando mitologias e tal. E também o Lewis ele colocava muitos símbolos cristãos na sua obra, de uma maneira muito explícita. Mas não tanto assim, né? Eu não acho que seja um problema isso na obra do Lewis, mas, enfim, o Tolkien criticava isso. Então eu fico pensando, se o Tolkien criticou até mesmo o C.S. Lewis, que era um cara comedido em vista de expressar apenas aquilo que ele acreditava, no seu caráter existencial e não político, existencial. Agora tu imagina o que ele pensaria de alguém que usasse a obra dele para fazer contrabando de ideias progressistas, ideias ambíguas, que não falam necessariamente de um mundo melhor e efetivo, mas que falam só de privilégios para uma minoria. Meu amigo, ele deve estar rolando no túmulo, eu tenho certeza disso. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, de que essa série vai ser lançada no aniversário da morte do Tolkien. Cara, se isso for verdade, eu não tenho muito o que dizer. Só admitir que a coisa já está num nível que, assim, passou da linha do bom senso, como disse o próprio Elon Musk. Elon Musk disse isso. Elon Musk disse isso. Seria um absurdo, a gente já está chegando num nível de satanismo isso daí, pelo amor de Deus. Vocês vão lançar uma obra no aniversário da morte do autor, que vocês não querem homenagear, vocês querem apenas usufruir da obra dele para distorcê-la a favor da sua narrativa política. E você quer que eu pague para assistir isso? Jeff Bezos, pelo amor de Deus. Se você não toma conta do seu negócio, meu amigo, com certeza você vai à falência, bicho. Não sei, né? Tem tanto dinheiro já que eu acho que é difícil ir à falência, mas que nível de sacanagem é essa, cara? Que nível de sacanagem é essa? Olha, sobre o C.S. Lewis, alguém pode questionar, mas o C.S. Lewis então estava fazendo contrabando de ideias com o cristianismo na obra dele? Bom, vamos lá. Primeiro ponto. A obra original é do próprio Lewis. Ele escreveu o livro dele e ele expressou aquilo que ele acredita, porque é uma coisa visceral, não é uma... tem a ver com aquela coisa que eu estou colocando aqui entre a diferença do convertido, porque o Lewis ele convergiu de um caminho e foi para outro, e tem a ver com a diferença entre essa conversão de caminho à santificação, que são coisas completamente diferentes. Então não há jactância na obra do Lewis. O que há ali é uma reflexão profunda, que ele transformou em história. Toda a vida do Lewis depois da conversão ao cristianismo foi uma reflexão constante. É só você ler as obras dele, eu tenho várias aqui em casa, tentando repensar o cristianismo no mundo secular, como o cristianismo seria a resposta, por exemplo, ao panteísmo, e ele pensando, repensando, escrevendo. E quando ele escreve obras de ficção, tudo isso está sendo colocado ali, são as temáticas da vida dele. Isso aí não é contrabando de ideias nenhum, é as ideias dele mesmo, nas obras dele, não de autores alheios. Então, outra coisa, o Lewis não esconde as intenções em relação a isso. É tudo muito bem deflagrado, e muito sutil e muito claro. Um terceiro ponto, os valores que o Lewis estava pregando são valores existenciais e não políticos. O Lewis não era um ativista. Ele era apologeta. Ele está defendendo a fé dele, é uma coisa que não há problema nenhum você fazer. Se você quiser ser apologeta, por exemplo, do progressismo, seja. Não tem problema. Porque se a gente está amparado na ideia de que estamos colocando as coisas na mesa para refletir, eu não vejo problema nisso. Tá? Mas impor as ideias é outra coisa. O Lewis não impõe ideia, ele propõe reflexão. Então,
O que o Lewis está apregoando em termos existenciais é a defesa, dentro daquela coisa da jornada do herói, é a defesa do bem, do verdadeiro e do belo. Porque o Lewis acreditava que não há como. O próprio Roger Scruton explica isso bem, porque o Roger Scruton é um especialista em estética, né? E ele explica que você não tem como fazer esse recorte, né? É como se fosse aquilo que a gente chamaria de uma espécie de esquartejamento, né, do ser. Porque quando você separa a verdade do bem e o bem do belo, e o belo da questão econômica barra contingencial, porque quando eu falo de economia não estou falando só em âmbito financeiro, tá? Eu falo em todo tipo de questão que trata com a questão com o elemento contingencial. Você não pode separar o elemento contingencial, que é o econômico, do elemento ético, que é o bem. O elemento ético sempre estará envolvido. Por isso que não dá para falar de uma economia no estilo de Mandeville. Porque o Mandeville está esquartejando, né, o aspecto contingencial da economia em relação ao elemento ético. Você não pode fazer isso. Mas você também não pode distorcer a coisa ao ponto de esquartejar a parte da beleza, do estético, da arte, que envolve também a nossa noção de realidade. Tá? E também o verdadeiro, que implica a descritividade tanto do mundo natural quanto das concepções que nós abrangemos dentro das nossas limitações, em termos de conceitos também limitados, a respeito da metafísica. Essas coisas estão interligadas e às vezes você pode acertar, ou às vezes você pode errar, quanto à sua argumentação frente a essas coisas, a ligação dessas coisas. Mas que a ligação existe, ela existe. Quando você esquarteja isso e torna, por exemplo, o belo uma coisa satânica, tudo bem, pode até aparecer uma coisa que seja bela, mas a essência não muda. Satanás é um anjo belo, como dizem aí o mito, né, da tradição cristã. Tá dizendo que é, mas e aí? No fundo a essência é podre. Valeu alguma coisa? Não. Então, a estética aí foi esquartejada. Esse é o problema, entende? De a gente querer comparar, por exemplo, a obra do Lewis com esse contrabando de ideias políticos que existe por aí. Bom, então eu acho que já tá bom, não quero mais falar sobre esse assunto. Só queria deixar isso bem claro, o meu posicionamento. Eu fico muito triste com o que está acontecendo com o Senhor dos Anéis, porque eu sou um fã inveterado do Tolkien, do Lewis e de tantos outros, e ver pessoas usando essa obra para fazer essa política de propaganda cinzenta, bicho, é bizarro. É assustador até. Mas fecho por aqui, até próximos áudios.